Graça e paz, família Shalom Adonai. Que bom estar esse domingo junto com você. Antes de a gente compartilhar da palavra, eu quero deixar a par os demais irmãos de tudo que a gente tem feito e trabalhado para em prol que a igreja continue unida, continue com a expansão do evangelho, continue cuidando dos outros. É notável, os irmãos já sabem das primícias, que a gente tem feito a coleta mensalmente, como tradicionalmente fazíamos quando estávamos presencial, e essas primícias, essa coleta de alimentos, tem sido levada para pessoas a qual tem a necessidade, e nós temos atendido verdadeiramente pessoas de dentro da nossa família, de dentro da igreja, da Batista Shalom Adonai. Então eu e você, compartilhando daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, temos tido o privilégio de levar isso às pessoas, e isso é muito bom. E eu quero compartilhar também com os irmãos um ato que foi feito hoje pela manhã, nesse domingo. Nós tivemos uma pequena reunião com alguns líderes de departamento, rede mulheres, homens, diaconato, coreografia, teatro, louvor, e pessoas também, algumas pessoas da diretoria, em prol de tentarmos organizar mais para que estarmos mais juntos, mesmo que separados, mas acreditando naquela grande realidade que não existe distância no mundo espiritual. E para isso, essa reunião a gente teve hoje foi de suma importância, para trilhar alguns novos passos e algumas coisas que foram tratadas lá nos próximos dias, as próximas transmissões, levaremos para os irmãos. Estamos sim trabalhando fortemente para que nos próximos dias, ou mais tardar, no máximo até agosto, nós retornaremos gradativamente, mas bem gradativamente, nossas reuniões presenciais. Depois eu vou explicar um pouquinho mais, o pastor Feliz também vai falar um pouquinho mais disso. Amém? Vamos para a palavra? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês hoje em algo que Deus tem falado muito no meu coração já há algum tempo. Eu tenho conversado com algumas pessoas, isso tem marcado a minha vida, e eu queria compartilhar disso de uma forma para motivar você, para incentivar você a continuar na fé, a lutar, a acreditar na esperança em Cristo, mas também eu gostaria muito que você tivesse uma intenção de ação, de agir. É muito legal quando nós recebemos uma palavra que acalenta, que nos traz paz, nos traz esperança. Desculpe, mas essa palavra precisa nos fazer andar. Todas as palavras que nós ouvimos aqui nos últimos tempos, aqui nessa transmissão, nos incentivou a andar. Se você não tem andado, eu queria que você ouvisse essa palavra de coração aberto e tomasse essa decisão de caminhar, não de parar. Atos capítulo 8, versículo 1 em diante, vamos abrir aí? Quando o templo fecha, o templo fechou, e agora? Atos capítulo 8, versículo 1 em diante. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e Samaria. Alguns dos homens religiosos sepultaram Estevão e choravam muito por causa de sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. E Filipe foi até a cidade de Samaria anunciar Cristo às pessoas dali. E a multidão ouvia com atenção o que ele dizia. E todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os expulsava os maus, gritando e saindo de muitas pessoas. Muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Espírito Santo de Deus, nós clamamos o teu nome para que possamos compreender da tua palavra, possamos, Pai, viver aquilo tudo que vamos aprender nessa noite, mas de uma forma, Pai, muito especial. Nós queremos praticar a tua palavra, Pai, praticar tudo que nós temos lido e aprendendo e temos aprendido dela. Pai, não sejamos pessoas que só
estamos captando, mas não vivendo. Nós queremos ser uma igreja e pessoas que vivam o teu evangelho. Esse é um grande desafio para nós em momentos de paz e tranquilidade. Imagina Deus neste momento, é muito maior esse desafio. Mas confiamos no Senhor para estender as tuas mãos e nos ajudar a passar por isso. Pai, que eles não vejam Felipe, que é pó e cinza e precisa da tua graça para ministrar essa palavra, mas que eu possa ser simplesmente o canal da tua bênção nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vou pegar minha colinha aqui. Eu queria trilhar ou traçar com vocês, melhor dizendo, duas linhas. Essa primeira linha, eu queria colocar a igreja em Atos, neste momento que nós acabamos de ler, nesse capítulo 8. E na segunda linha, eu gostaria de colocar a nossa igreja, a Batista Shalom Adonai, a qual nós fazemos parte, a nossa família. E nessas duas linhas do tempo, nós vamos marcar pontos e comparar a igreja em Atos e a nossa igreja no atual momento de pandemia que estamos vivendo. A igreja em Atos, especificamente no capítulo 8, ela vem sofrendo uma perseguição, a qual ela estava já sofrendo um tempo enlutada pela perca também de Estevão. Ela vinha de um momento muito difícil. As pessoas nesse momento, elas tiveram que tomar uma decisão muito grande e muito difícil. Elas tiveram que tomar uma decisão de permanecer e sofrerem, e muito, porque o texto diz que eles eram presos, provavelmente eram agredidos, teriam o risco de perder sua própria vida. Isso era para todo mundo, homem, menino, mulher, né? Cachorro, galinha e gato, se precisasse. Falou que era da igreja, estava encrencado, e eles tinham que tomar a decisão. Nós vamos ficar debaixo disso aqui, ou a gente vai fugir. A gente vai ficar ou vai fugir? É engraçado, quando eu começo a colocar a linha, começo a comparar, porque a igreja atual, a nossa igreja, também teve que tomar uma decisão muito difícil. Porque a igreja em Atos, eles tiveram que tomar a decisão de deixar pessoas queridas. Talvez, eu não sei como era a visão da igreja, mas deixar seus núcleos, seus discipulados, suas orações, seus pequenos grupos, seus grupos de comunhão. Da mesma forma que quando nós fechamos as portas do templo, aqui, a Batista Shalom Adonai, nós tivemos que deixar rede de homens, rede de mulheres, pessoal do louvor, teatro, coreografia e muitos outros diáconos que andavam junto, né, os cultos semanais, cultos ao domingo, escola bíblica, momentos da celebração da ceia. Nós tivemos que tomar a decisão de deixar tudo isso para fechar o templo. Quando pensamos na linha, nós estamos no mesmo ponto nesse momento. Foi uma decisão difícil tomada. Mas se a igreja de Atos não tivesse tomado essa decisão, nós não teríamos visto a igreja em Atos cumprir aquilo que está determinado sobre ela em Atos capítulo 1, no versículo 8, onde ela recebe a orientação de espalhar, de expandir, de pregar o evangelho, de levar o evangelho a toda criatura, de levar o evangelho até os findares da terra. Da mesma forma, aí você pode me perguntar, então, filho, nós fechamos a porta e qual que é a nossa missão? Essa noite nós queremos compartilhar disso e compreender qual é a nossa missão como igreja quando o templo fecha-se a porta. É interessante perceber que não é errado fugir das perseguições. Em Mateus capítulo 18, versículo 23, o próprio Cristo diz aos discípulos que se forem perseguidos em uma cidade, vão para outra cidade, mas, na verdade, não parem de fazer a missão. Não parem de cumprir o ID, não parem de espalhar o evangelho, de falar de Cristo, de contar quem eu sou, de quem Cristo é, melhor dizendo. Quando a igreja em Atos fugiu, qual foi os dois atos principais que ela estava tomando? Quais foram, assim, aquilo que representa o fugir naquele momento da igreja? O primeiro ato, um ato de amor. E o segundo ato, um ato de preservação da vida. Quando nós fechamos as nossas portas, fechamos o templo, nós tomamos dois atos. Lembra da linha que eu te disse? A linha do templo? Estamos nela. Tomamos dois atos. O primeiro ato, amor. Porque quando nós amamos uns aos outros, amamos a Cristo.
Quando nós ouvimos as informações, eu não estou aqui para discutir se é verdade ou não é, eu só estou te dizendo, quando ouvimos as informações dizendo, você não pode aglomerar, porque aglomerando, você não pode encher um lugar como é o templo, né, na igreja, porque isso causa risco uns para os outros. E quando nós tomamos a decisão de não fazer isso, nós estamos fazendo o quê? Amando. Quando nós não compreendemos o amor de Deus para conosco, e nós não conseguimos praticar o amor uns pelos outros, a gente não consegue usar nenhuma máscara, muito mais fechar o templo. E segundo, preservação. Aonde e quanto deve doer, melhor dizendo, eu ter que ir ao velório de alguém que convive, que congrega comigo, porque nós decidimos não fechar nossos templos. Queridos, eu não estou sendo radical aqui. Eu quero só comparar as duas vertentes da igreja em Atos e a nossa igreja no atual momento. Em segundo, no versículo 4, vamos voltar lá, nós estamos em Atos 8, versículo 4, diz assim, aqueles que tinham se espalhado anunciavam o evangelho por toda a parte. Por toda a parte. A igreja em Atos, ela não fugiu para se esconder. Ela fugiu para se expandir. Quando eu quero que você vá lá na linha do tempo, quando a igreja de Atos foge da perseguição, ela não foge para se esconder, ficar com medo, chorar, ir para os cantinhos. Ela foge para expandir o evangelho, para expandir as barreiras que a igreja enfrentava ou estava guardadas naquelas paredes. Ela saiu daquela zona de conforto, daquilo que trazia tranquilidade, para expandir o evangelho, para aproximar, para levar Cristo, para ganhar mais pessoas para Jesus e mostrar como é bom servi-lo até dentro da pandemia. Se estamos numa linha do tempo, vamos chegar na linha do tempo da Shalom Adonai, eu quero te falar uma coisa, eu quero que você preste atenção. Fechamos as portas não por medo, não para nos esconder, mas para expandir o evangelho no maior campo missionário que existe na nossa vida, nossas casas. Há um tempo atrás eu vi uma pessoa dizendo algo que me assustou demais. Ele me disse assim, eu não vou para Jesus porque eu sei quem é meu pai na igreja e quem é meu pai em casa. Ele poderia dizer, eu não vou para Jesus porque eu sei quem é meu marido na igreja e quem é meu marido em casa. Quem é minha esposa na igreja, quem é minha esposa em casa. Eu não vou para Jesus porque eu sei quem é meu irmão na igreja e quem é meu irmão em casa. O templo se fechou para que nós possamos corrigir coisas que precisamos corrigir longe dos holofotes. Longe do templo. Longe da onde eu bato palma porque todo mundo bate. Longe aonde eu dou glória porque todo mundo dá. Longe aonde eu visto a melhor roupa, boto a melhor casca, porque lá eu tenho que demonstrar talvez uma atitude santa. Mas dentro da minha casa, onde eu durmo com roupa Elinha não gosta, né? Eu vou contar aqui um segredo. Né? Durmo com as camisas velhas, né? Eu não gosto. Mas ela sabe quem eu sou na camisa velha. Ela me vê na igreja com a camisa bonita, mas ela sabe quem eu sou também com a camisa velha. Ela sabe minhas manias, meu jeito. Ela sabe o estilo de evangelho que eu vivo. Pegou, não pegou? Porque a sua casa te conhece. A igreja em Atos fugiu para não se esconder, mas para expandir. Nós fechamos as portas, a igreja foi para dentro da nossa casa para expandir a igreja e expandir o nosso relacionamento com Deus. E a minha pergunta é, isso tem acontecido conosco? Por quê? Vou te dizer algo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é aquela que dentro de um momento de dor e doenças, ela leva o consolo e a cura. A igreja do Senhor é aquela que dentro das dificuldades, do sofrimento, do choro, ela leva consolo e palavras de amor e paz. Por quê? Porque as portas fechadas não são capazes de pará-la. Porque o Senhor Jesus Cristo, a qual ela serve,
não se limita a 4 paredes e as portas não são capazes de pará-lo. Nós fechamos as portas, mas Cristo não mudou. Ele não parou dentro daquelas portas. A igreja em Atos fugiu da perseguição, mas Cristo não parou na perseguição. Ele continuou fazendo obras milagrosas, transformando vidas, mostrando para pessoas soluções aonde não havia soluções, mostrando como é bom viver com Ele no controle da vida deles. Quando fechamos as portas e vamos para nossas casas, nós temos que ter a certeza que Deus não é limitado a estar dentro do templo. Ele não é limitado a estar dentro daquelas portas. Ele não é limitado a estar na palavra aonde sai naquele microfone, nas caixas de som da igreja. Ele está aqui no YouTube comigo, com você. Ele está sentado aí onde você está assistindo essa palavra agora. Ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida. Muito mais. Não limite Deus na sua vida. Não permita ser limitado pela própria mente, pelos próprios pensamentos de você, achando que eu fui para casa, Deus não fala mais comigo, Ele não toca mais em mim, eu não vou fazer mais nada por Ele. Pelo contrário, Ele nos levou para casa para tratar a nossa vida, mudar a nossa sorte e mostrar que Ele é Deus dentro de casa, na igreja, na rua, em qualquer lugar, porque Ele é o Deus que reina sobre nossas vidas. Aleluia. Em terceiro lugar, quero te incentivar a isso. Vamos parar de perguntar o porquê estamos vivendo essa situação. E vamos passar a perguntar o que eu posso fazer por essa situação. Muitos de nós estamos há 3 meses perguntando por que Deus? Por que Deus está acontecendo isso? Por que meu negócio? Por que minha igreja? Por que minha escola? Por que isso? Por que... E quando que nós vamos parar e perguntar o que eu posso fazer dentro desse momento? 3 meses. O que nós temos feito? O que nós temos feito no nosso evangelho? É engraçado perceber, eu queria que você compreendesse isso, nossas portas fecharam? Sim. Fomos para casa? Sim. Eu estou aqui, ó. Na minha casa aqui são eu mais 3 cachorros. É a nossa família. E não fale mal deles não, nós gostamos demais deles. Deixa eles adorar lá no fundo. Nós fomos para casa, sabe para quê, na verdade? Para sermos tratados, para sermos corrigidos, para fazer a vontade de Deus. Você foi para casa e dentro de casa eu tenho ouvido falar aí na televisão, nas redes sociais, pessoas falando assim, eu não aguento mais meu marido. 3 meses vivendo com ele, eu não aguento mais ele. Deus está nos levando para dentro de casa para resolver coisas do nosso casamento que nós não tínhamos tempo para resolver antes. Deus está nos levando para dentro de casa para compreender que o relacionamento de pai e filho estava quebrado. E a gente precisa colar e reconstruir esse relacionamento. Quantos nós temos vindo, eu não consigo, os meninos dentro de casa estão quebrando tudo. O menino quebra tudo mesmo, é verdade. Mas os meninos estão dentro de casa, eu não estou aguentando mais. Peraí. O presente dos céus para a sua vida, os seus filhos, você não está aguentando eles mais? Será que não é a oportunidade de você sentar, você, seu marido, seus filhos, todos os dias, lerem a Bíblia, ensinar o caminho certo à criança, aos seus filhos, mostrar como é bom servir a Jesus, porque quando passarmos essa pandemia, eles vão saber muito mais de Cristo que sabiam antes de começar essa pandemia. Eu queria trazer na linha do tempo novamente. Olha o versículo 5. Atos 8. Versículo 5, vamos comigo. Versículo 5. Está escrito assim: E Filipe foi até a capital de Samaria e anunciou Cristo às pessoas dali. Primeiro eu queria que você lembrasse um pouquinho quem era Filipe. Filipe foi um dos homens escolhidos para ajudar na igreja. E ele, a maior incumbência dele era distribuir alimentação. Então, durante todo o período da igreja de Atos até a perseguição, o que Filipe fazia? Ele distribuía alimentos para pessoas necessitadas. Era uma das missões dele. Mas, de repente, a igreja se torna perseguida, ele tem que sair, ele tem que correr, ele tem que fugir. Ele perdeu a referência de trabalho, vamos dizer assim. Mas o que ele fez? Ele tomou por si a vontade de Deus, aquilo que Deus tinha colocado na vida de Atos, foi: eu vou pregar o evangelho. Eu vou corrigir a minha trajetória, eu vou pregar o evangelho. Eu não vou me esconder, eu vou pregar o evangelho. Este homem se tornou um dos maiores evangelistas daquele tempo.
expandindo e pregando o Evangelho. Justamente por quê? Porque ele tomou a decisão de não desistir, não se esconder. É difícil usar palavras assim, por exemplo, esconder, num período onde nós temos que ficar em casa. Mas eu estou dizendo isso porque a nossa casa, eu disse aqui no início, a nossa casa é o maior campo missionário que nós temos. Talvez Deus nos levou de volta para dentro das nossas casas, sabe para quê? Para você corrigir coisas, como eu disse agora há pouco, e ser como Filipe. Talvez você na igreja, você tinha uma obrigação, um compromisso, um a fazer, e você estava lá todos os domingos, durante a semana, dentro dos departamentos fazendo, mas agora você tem tempo dentro de casa para tratar coisas que você não tinha tempo para tratar. Não é verdade? Coisas que você fugia pela tendência, como se diz, não sei se é tendência que fala tendência, isso não foi isso mesmo, que você fugia pela lateral para não tratar, deixava para amanhã. Agora você está convivendo mais, ficando mais dentro de casa, e aí? É a hora de tratar isso. É a hora de deixar Deus curar o seu casamento, curar o seu relacionamento com seus filhos, curar o relacionamento com seus irmãos, curar o seu relacionamento de você que é filho com seu pai. É o momento, é agora. A gente vai esperar para quando? Quando que nós vamos ter uma oportunidade, e digo oportunidade sim, de parar um tempo para cuidar de nossas famílias? Quando estamos numa correria tão grande de trabalho, estudo, igreja. É agora. É agora, é esse momento. Porque na verdade você não pode atravessar, melhor dizendo, você não pode atravessar essa pandemia com o mesmo nível de evangelho que você começou essa pandemia. Você não pode atravessar essa pandemia com o mesmo nível de relacionamento com Deus que você começou essa pandemia. O mesmo nível de relacionamento dentro de casa, com os mesmos problemas, com o mesmo relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filhos, como eu acabei de dizer. Você não pode. Aí talvez você vai falar assim, não vou, Felipe, porque no final da pandemia eu não vou estar nem acreditando mais nada. Não, no final da pandemia você não pode ter nem o mesmo nível de fé e de relacionamento com Deus, nem menos. Você precisa ter mais. Você precisa evoluir, você precisa aprender com tudo que você tem vivido. Você vai passar 3 meses, 4 meses, 5 meses vivendo a mesma vida que você vivia antes, ou pior, e qual será o resultado disso? Pior do mundo. Porque se você tinha uma vida e você deixou cair eu gosto muito de comparar a vida com quem corre. Eu gosto de correr. Hoje faço esteira, porque não posso sair à rua, né? Algumas pessoas vão, mas eu não concordo, então eu prefiro ficar em casa na esteira. E a esteira é velhinha, então eu corro com bastante cuidado. Mas quem está correndo aí na rua, se você correu 1 ano, segunda a sexta, 10, 15 quilômetros, participou de provas amadoras, você está com físico filé, né? O cardio seu está filé, e aí de repente você fica 3 meses em casa sem correr, sem nada. Qual será o resultado? O pior possível. Então você estamos há 3 a 4 meses em casa, mas recluso em casa, mas ficando em casa. E nosso casamento é da mesma forma? Não evoluiu, não melhorou? Nosso relacionamento com Deus não melhorou? Nosso relacionamento com a família não melhorou? Nosso relacionamento com as pessoas em volta de nós não melhorou? O testemunho nosso dentro de casa não melhorou? Deu problema. Você vai terminar essa pandemia muito pior que você começou e não vai ter nenhum resultado na sua vida. Ou melhor, vai ter o pior resultado na sua vida. E eu creio que você não quer. Porque eu também não quero ver o pior resultado da minha vida. Verso 7. Vamos comigo no verso 7. Verso 7 diz assim: os espíritos maus gritavam e saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados, e assim o povo daquela cidade ficou com muita alegria. A igreja em Atos, em meio à perseguição, em meio à dor, levou as boas novas e a alegria a todas as pessoas. A minha grande luta durante a pandemia, e talvez você não tenha a palavra certa, eu não sei se é sacado, eu tenho umas gírias, me perdoa, mas talvez você não tenha sacado ainda, é que durante essa pandemia, as pessoas ao nosso redor precisam conhecer Jesus. Durante essa pandemia, as pessoas ao nosso redor precisam saber das boas novas.
Durante essa pandemia, as pessoas ao nosso redor têm que ser felizes. Mas se você é o tiozão do WhatsApp, que só compartilha coisa ruim, como que você vai aproximar as pessoas de Jesus? Se eu olho no seu Facebook, no seu Instagram, postagens políticas, não políticas, é a favor, não a favor, né, de Deus, não é de Deus, aquela guerra dentro das suas postagens, como as pessoas vão conhecer as boas novas nessas postagens? Como as pessoas serão felizes ao seu redor? Se você sai de casa, bota uma máscara, pega o ônibus, aquele BO todo, aquela dificuldade, passa álcool, trabalha com todo cuidado, volta para casa mais emburrado e nervoso possível, como sua esposa, seus filhos vão saber que Jesus foi bom para você e é bom para eles? Como você vai espalhar as boas novas dentro da sua casa se você não consegue fazer as pessoas ao seu redor conhecê-lo de uma forma especial, porque você não tem permitido que ele toque na sua vida e te faça passar por dias difíceis com muito mais leveza? Hoje usamos máscaras que impedem de demonstrar nossos sorrisos, não é verdade? Mas quantas vezes nós damos um sorriso só para agradar? Voltamos para dentro de nossas casas. A igreja em Atos, ela expandia o evangelho e ela levava as boas novas e ela trazia alegria. Na linha do tempo da Shalom Adonai, estamos no mesmo ponto que a igreja de Atos. O que nós temos feito agora? Qual alegria? As pessoas que estão ao nosso redor estão felizes? As pessoas que estão ao nosso redor estão sendo cuidadas? As pessoas que estão ao nosso redor sabem que com você elas podem contar, talvez fisicamente, logicamente, que é muito difícil, não podemos reunir, não podemos visitar ninguém, mas tem um telefone, tem uma oração, tem um brother ali. A igreja de Atos era isso. E quem nós somos nessa linha do tempo agora? Te convido a ser a igreja de Atos. Que mesmo dentro da perseguição e lutada pela perca de Estevão, a igreja de Atos não deixou de levar as boas novas e trazer alegria aonde ela passava. Tá difícil na pandemia? Eu vou continuar falando de Cristo, mostrando quem Ele é, que Ele é a minha alegria, Ele é o gozo da minha vida e eu vou contaminar as pessoas com essa alegria em nome de Jesus. Essa é a nossa missão. Essa tem que ser a essência da igreja. É assim que a gente tem que pensar. Tá difícil, eu não estou te chamando para ser alienado das circunstâncias. Eu estou sentindo baque. Eu sou empreendedor, meu negócio está muito ruim. Tem hora que eu penso em desistir. Nós estamos aqui hoje no meu escritório. E aqui dentro de casa tem hora que eu deito no chão aqui, fico olhando para o teto e falo, Deus, me ajuda. E aí Deus começa a falar comigo. Ele começa a trazer a esperança, aquilo que eu já vivi, aquilo que eu e você vivemos até dentro da igreja. E aquilo começa a trazer uma alegria. E quando eu ligo para um cliente, quando eu estou ali almoçando com a Eren, jantando, assistindo a televisão, conversando, a gente consegue sorrir, a gente consegue ser feliz. Quando eu vejo meu pai, a gente consegue ser feliz. Quando eu converso com meus irmãos, a gente consegue ser feliz. Porque eu estou buscando de Deus, que é aquele único que pode ter a solução e trazer alegria dentro da dor, consolo dentro da dor, trocar as lágrimas por sorriso. E não sorrisos falsos, mas sorrisos que está com a máscara tampando, mas o meu coração está feliz. Atitude que contagia. É isso que eu te chamo a viver. Eu quero concluir dizendo algo. Espero que tenha sido rápido, né, para você. Não quero que você fique cansado, mas que você receba a palavra e pratique ela em nome de Jesus. Quero concluir dizendo algo. Há um fato na história da igreja de Atos que marca a minha vida e em nome de Jesus vai marcar a sua vida. E vai marcar a igreja Batista Shalom Adonai a partir de hoje. A igreja de Atos, ela sobreviveu. Porque não se afastou do evangelho. Não se afastou de Cristo. Não se afastou da missão a qual Cristo colocou ela. Que era a expansão do evangelho. Que era a pregação do evangelho. Eu quero te convidar a não se afastar de Jesus Cristo. Não se afastar da missão que Ele colocou na sua vida dentro da sua casa. 3 meses, 4 meses de pandemia. E se você ainda tem uma pessoa que antes da pandemia você não conversava com ela porque um dia ela pisou no seu calo, hoje é o dia de você ligar para ela.
Se essa pessoa está aí dentro da sua casa, na hora que você desligar esse vídeo, desligar essa transmissão, eu te convido e te incentivo em nome de Jesus. Bata na porta do quarto dela. Peça perdão. Felipe, não foi eu que fiz. Não estou te perguntando isso, se foi eu, ou se foi você, ou se foi outra pessoa. Tome atitude de cristão. No meio da dor, a igreja de Atos, ela não parou de levar as boas novas. No meio daqueles que te fizeram mal, que te maltrataram, você não pode parar de levar as boas novas. Eu quero te incentivar a não desistir do Evangelho. A ser como a igreja de Atos, que não se afastou da missão da expansão do Evangelho, isso eu digo na sua casa em nome de Jesus. Ela será de Jesus através da sua vida, não de um programa de televisão, não de um programa aqui do YouTube, não da transmissão da palavra, através da sua vida, porque você está recebendo algo para levar para as pessoas aí dentro da sua casa, em nome de Jesus. E não se afaste de Cristo, porque se afastando de Cristo, nada vai acontecer. Quero concluir com essa linha de pensamento, fechando essa linha de pensamento, essa linha do tempo a qual nós viemos falando até agora. A igreja de Atos, ela não acabou. A igreja de Atos, ela sobreviveu, justamente porque ela firmou-se no Evangelho e agarrou-se em Jesus Cristo. Que a partir de hoje, depois desses 3 meses, 4 meses, talvez, você tenha até balançado. Mas como igreja, fechando agora a linha da Shalom Adonai, ou melhor dizendo, a linha da Shalom Adonai ainda não fechou, porque ainda nós não temos um normal ainda. Ainda estamos vivendo, entenda bem, uma perseguição. Porque esse momento nada mais é que talvez seja assim, um pouco de uma perseguição do vírus contra nós, vamos dizer assim. Nós só vamos sobreviver ao coronavírus se nós permanecermos firmes no Evangelho e firmes e agarrados em Jesus Cristo. Nós temos orado porque provavelmente até dezembro já sai-se uma vacina, em nome de Jesus vai sair. Mas o que adianta nós tomarmos uma vacina e estarmos imunes, zero contra o Covid-19, mas o Evangelho, a nossa fé ter apagado. Muitos de nós não morreremos, entenda bem, fisicamente por causa de um vírus, mas estamos morrendo espiritualmente por causa desse vírus. Para que isso não aconteça na nossa família Shalom Adonai, eu tenho que permanecer firme no Evangelho, firme e agarrado com Cristo. Você tem que permanecer firme no Evangelho, agarrado com Cristo. Porque só assim venceremos o coronavírus. A vacina virá, mas não perderemos, não morreremos por ele. Em nome de Jesus, oramos para que não toque esse vírus na vida de ninguém da nossa igreja, nenhum dos nossos familiares, nenhum dos nossos vizinhos, que o nosso país seja livre desse vírus, mas que também não haja uma morte espiritual dos evangélicos, que não haja uma morte espiritual minha e sua, porque vamos permanecer firmes no Evangelho, cumprindo a nossa missão, pregando, fazendo a diferença e agarrados em Jesus Cristo. Quero orar por você, Espírito Santo de Deus. Obrigado pela tua palavra maravilhosa que veio de encontro aos nossos corações, que possamos, Pai, tornar ela manual de fé e conduta a partir de hoje. Pai, tudo que nós falamos aqui, Pai, nós queremos praticar e viver. Deus, que hoje seja diferente, porque possamos compreender como a igreja de Atos que sofreu uma perseguição, mas ela não fugiu por medo, ela não fugiu para se esconder, mas ela fugiu para expandir. Nós não fechamos nossos templos porque estávamos com medo do Covid-19, mas na verdade nós fechamos nossos templos para ir para nossas casas, expandir o Evangelho, transformar a nossa vida, curar, deixar Deus agir em nós para sermos crentes que mais e mais vivem a tua vontade, diferentes, renovados, transformados pelo teu amor. Pai, que a nossa casa seja um ponto da tua adoração, que haja paz, que haja perdão, que haja transformação de vida, que as pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que recebem uma mensagem, que veem uma postagem nossa, possam perceber diferença em nós, e essa diferença não é minha ou de qualquer um de nós que está aqui assistindo, mas ela vem do Senhor em nossas vidas. Pai, proteja a gente, Pai. Proteja a gente nesse momento. Deus, até para vivermos o Evangelho e estarmos agarrados ao Senhor, nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós não somos nada sem o Senhor e precisamos muito de Ti, Deus. Nos ajuda, Pai, a suportar e sobreviver a esse momento. Que não haja uma morte espiritual em nós, mas que haja o nosso espírito firmado e alinhado contigo cada vez mais.
Que essa semana seja uma semana de bênção e de paz e tranquilidade em nós. Que possamos, Pai, dentro das dificuldades que vamos passar, não temer, mas confiar em Ti. Porque não há outro caminho melhor a não ser servir aquele que é o autor e consumador da nossa fé, ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas não está preso a ela, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai Todo-Poderoso rogando por nós. E nós precisamos das Tuas mãos sobre nós. Guarda a nossa igreja, guarda nossos vizinhos, nossa família, nosso país. Muda a nossa sorte, capacita os cientistas, capacita os médicos, para que haja uma resposta rápida, para que possamos não voltar ao normal, mas sermos mais em Cristo Jesus, vivemos mais agarrados ao Senhor do que nunca vivemos, porque estamos experimentando dias difíceis para ter uma mudança em nós, e nós estamos aqui, Deus, de corações abertos, para receber essa mudança. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Fique ligado nas nossas programações, nos grupos do WhatsApp. Muita coisa virá depois da reunião que nós tivemos essa manhã. E nós queremos muito que cada líder trabalhe muito, mas que cada liderado agarre e junto nós possamos viver esse momento tão difícil. Vamos sobreviver, agarrados ao Evangelho e rendidos ao Senhor. Deus abençoe.